Esse fim de semana foi diferente de tudo que você viu. As notícias não vieram do carnaval nem de Brasília, mas de Washington, de Seul e do silêncio calculado de um banqueiro. Você vai entender por que a fuga de Vorcaro da CPMI, a reviravolta de Mendonça no STF, o novo tarifaço de Trump e a viagem de Lula à Coreia estão todos conectados num único padrão. Não são notícias isoladas de fim de semana, são peças de um tabuleiro maior onde o Brasil está sendo jogado por pessoas que confiam que você não vai prestar atenção quando o carnaval acaba. Se você chegou até aqui é porque percebeu que o brasileiro bem informado não é aquele que vê o Jornal da Noite, é aquele que entende o contexto que o Jornal da Noite deliberadamente omite. Vamos começar pelo escândalo de maior impacto imediato. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, estava convocado para depor na CPMI do INSS nesta segunda-feira e simplesmente não apareceu ao depoimento. Para você entender o tamanho desse desfaçatejo, Vorcaro está em prisão domiciliar, é o principal suspeito de um esquema que desviou recursos de 250 mil contratos de aposentados sem qualquer comprovação documental. O relator da CPMI estima que o rombo supera 50 bilhões de reais, com o uso de câmbio ilegal, empresas de fachada e criptomoedas, as mesmas ferramentas que caracterizam organizações criminosas de alto nível no mundo inteiro. A PF chegou a oferecer um jato para buscá-lo e levá-lo ao depoimento, e Vorcaro recusou, dizendo publicamente que não é criminoso e que não precisa de escolta para ir a lugar nenhum. Quem autorizou essa recusa, quem deu o respaldo jurídico para que o suspeito de 50 bilhões de reais ficasse em casa, foi o ministro André Mendonça, que tornou a presença facultativa. Em tese, a decisão tem amparo legal, investigados têm direito ao silêncio, mas a combinação de prisão domiciliar com ausência autorizada envia uma mensagem muito clara para qualquer cidadão que observa o sistema. A mensagem é que no Brasil existe uma camada de pessoas suficientemente ricas e suficientemente conectadas para quem as regras do jogo simplesmente funcionam de forma diferente do que funcionam para você. A CPMI cancelou o depoimento, colocou no lugar uma representante ligada à Confederação de Agricultores, e a sessão de segunda-feira aconteceu sem que o homem mais importante para a investigação dissesse uma única palavra. Vale lembrar que esse é o terceiro depoimento consecutivo que Vorcaro cancela sem pagar nenhum preço por isso, 3 convocações formais da comissão, 3 ausências, e absolutamente nenhuma medida coercitiva aplicada. O Congresso tem um instrumento jurídico da condução coercitiva, que força fisicamente o depoente a comparecer, mas essa medida exige consenso político que a base governista tem bloqueado sistematicamente nas votações da comissão. Essa é a engrenagem que você precisa entender. O investigado foge, o aliado no STF cobre a fuga, a base no Congresso bloqueia as ferramentas de resposta, e o ciclo se repete. Mas esse fim de semana trouxe uma quebra parcial nesse ciclo de proteção mútua entre o investigado e seus aliados institucionais, e ela veio de onde menos se esperava dentro do próprio Supremo. André Mendonça, o ministro indicado por Jair Bolsonaro ao STF em 2021, tomou uma decisão no sábado que reverteu diretamente o que Toffoli havia feito para proteger o Banco Master. Para entender a dimensão disso, você precisa saber o que Toffoli havia feito em dezembro de 2025, quando avocou o inquérito do Master para si e tomou decisões sigilosas que blindaram o investigado. Toffoli mandou guardar os documentos sigilosos na presidência do Senado, fora do alcance dos investigadores da CPMI, numa manobra que parlamentares da oposição chamaram de obstrução judicial disfarçada de protocolo. Mendonça autorizou o compartilhamento do sigilo bancário, fiscal e telemático de Vorcaro com a PF, devolveu o material à CPMI e sinalizou em reunião com delegados que as apurações podem avançar. O presidente da CPMI chamou isso de vitória da transparência, o que é uma afirmação que você precisa contextualizar, porque ela diz muito sobre o nível de dificuldade que a investigação tem enfrentado até aqui. Quando liberar acesso a dados já é considerado uma vitória pela oposição parlamentar, isso significa que o patamar de normalidade institucional caiu tanto que qualquer coisa minimamente funcional parece extraordinária. O contraste entre Toffoli e Mendonça revela algo estruturalmente importante que a mídia principal omite. A composição do STF determina o andamento real da justiça no Brasil muito mais do que as leis. Cada ministro indicado por um presidente carrega a visão política de quem o escolheu, e essas visões se traduzem em decisões que liberam ou bloqueiam dados e determinam quem responde à lei. Toffoli foi indicado por Lula, chegou ao STF sem nunca ter sido juiz de carreira, e tomou decisões que ajudaram a blindar o investigado mais importante da crise do INSS enquanto conduzia o próprio inquérito. Mendonça foi indicado por Bolsonaro sob pressão de líderes evangélicos, chegou ao STF com histórico na Advocacia Geral da União, e tomou a primeira decisão significativa que abre a investigação em vez de fechá-la. Isso não significa que Mendonça é herói, significa que o sistema depende de quem está lá dentro, e que eleições importam não apenas para a presidência mas para cada indicação futura.
Com os dados agora nas mãos da PF, a questão central que vai definir os próximos capítulos é se a Polícia Federal vai ter autonomia real e vontade política para usar esse material. A PF está sob o Ministério da Justiça, que está sob Ricardo Lewandowski, que foi indicado por Lula, o mesmo pai do Lulinha que a própria PF investiga como sócio oculto no esquema. Você consegue enxergar o conflito de interesses estrutural que existe nessa cadeia de comando? O mesmo governo cujo filho está sendo investigado supervisiona diretamente a instituição que conduz a investigação. Isso não significa que os delegados são corruptos, a maioria é profissional e dedicada, mas a pressão institucional sobre eles é real e apurações que avançam demais podem enfrentar obstáculos de cima. Agora vamos sair do Brasil por alguns minutos para entender o que Trump fez no fim de semana, porque essa decisão chega diretamente no bolso do exportador e do trabalhador brasileiro. Na sexta-feira, a Suprema Corte Americana derrubou o grande tarifaço de Trump com 6 votos a 3, e o mercado comemorou porque as tarifas chegavam a 50% sobre exportações brasileiras de vários produtos. A comemoração durou menos de 24 horas porque Trump publicou no Truth Social chamando a decisão da Suprema Corte de ridícula, mal redigida e extraordinariamente anti-americana para os Estados Unidos. No sábado, Trump anunciou nova tarifa global de 15% pela seção 122 da Lei de Comércio de 1974, dispositivo diferente do derrubado pela Suprema Corte, válido por até 150 dias sem aprovação do Congresso. As novas tarifas entram em vigor nesta terça-feira, dia 24, e o Brasil volta a estar sujeito a sobretaxa sobre uma série de produtos que haviam acabado de ser liberados pela decisão judicial americana. Para você entender a velocidade desse movimento, na sexta o Ibovespa renovou máximas históricas acima de 190 mil pontos com Embraer e Taurus liderando, e na segunda esses mesmos papéis já sofriam pressão. Isso é o que economistas chamam de incerteza de política comercial, que é mais danosa do que qualquer tarifa específica porque empresas não conseguem planejar investimentos com regras mudando a cada 48 horas. O levantamento do Global Trade Alert no Financial Times mostrou que a tarifa média sobre exportações brasileiras caiu de 26,3% para 12,7%, redução de 13,6 pontos percentuais, a maior entre todos os grandes parceiros. O problema é que esse número muda novamente na terça quando as novas tarifas entrarem em vigor, e Trump já prometeu mais rodadas de medidas que ele chama de legalmente admissíveis pelos tribunais. Agora vem o aspecto mais constrangedor para o governo Lula nessa história toda. O alívio tarifário que o Brasil recebeu na sexta-feira não veio de nenhuma negociação diplomática conduzida por Brasília. A proteção veio dos tribunais americanos, de juízes que interpretaram a Constituição dos Estados Unidos, e o governo Lula ficou na plateia de um resultado que tinha tudo a ver com o Brasil. Durante meses, Lula fez discursos contra Trump em fóruns internacionais, chamou as tarifas de injustas e pediu solidariedade dos países do sul global, enquanto outros países emergentes negociavam acordos bilaterais diretos com Washington. O Vietnã, a Índia e o México, por exemplo, utilizaram os meses de incerteza tarifária para negociar isenções específicas em setores estratégicos, enquanto o Brasil apostou na retórica e saiu sem nenhuma garantia negociada. Setores como carne bovina, café e suco de laranja, que são absolutamente críticos para a economia brasileira e para o emprego no interior do país, seguem sem nenhum acordo de proteção negociado com os americanos. Lula está na Coreia do Sul, e a viagem tem resultados concretos positivos que merecem ser mencionados com honestidade mesmo num canal que critica o governo quando as críticas são devidas e merecidas. Brasil e Coreia assinaram 10 memorandos de entendimento com foco em minerais críticos e inteligência artificial, elevando o relacionamento bilateral ao status de parceria estratégica, a primeira visita de Estado em 21 anos. Minerais críticos é um dos temas mais importantes da geopolítica atual porque lítio, cobalto e terras raras são a base da transição energética e da indústria de semicondutores que vai definir o século XXI. O problema é que o Brasil tem os minerais mas não tem política industrial para processá-los, e assinar memorandos é muito diferente de criar uma cadeia produtiva que gere empregos e renda de alto valor. A Coreia do Sul tem Samsung, Hyundai e LG porque criou nos anos 1960 e 1970 uma política industrial que transformou recursos brutos em produtos de alto valor, enquanto o Brasil ainda exporta matéria-prima. Enquanto Lula assinava memorandos em Seul, enviou mensagem pública para Trump dizendo que não quer nova Guerra Fria, exatamente quando negociadores brasileiros precisavam da boa vontade de Washington para isenções setoriais. Chamar Trump de imperialista em fóruns internacionais durante meses e depois pedir tratamento igualitário é uma contradição que qualquer diplomata experiente reconheceria como diretamente autodestrutiva para os interesses econômicos do Brasil. Trump responde a provocações, isso é documentado, histórico e previsível, e provocá-lo publicamente enquanto você precisa de isenções tarifárias é como pedir desconto ao gerente depois de xingá-lo no balcão.
Agora vamos fazer a conexão que amarra todos esses fatos num único diagnóstico preciso sobre o Brasil que você precisa levar dessa conversa para entender o que vem a seguir. No plano interno, você tem um esquema bilionário contra aposentados cujo principal suspeito foge por 3 vezes com respaldo judicial enquanto o filho do presidente é investigado pela PF que o governo supervisiona. No plano do judiciário, você tem 2 ministros do STF com condutas radicalmente opostas sobre o mesmo caso, um que blindava o investigado foi pressionado a sair, outro que abriu a investigação assumiu. No plano econômico externo, você tem a maior economia do mundo trocando suas regras de comércio a cada 48 horas e o Brasil sem nenhum acordo bilateral assinado para proteger seus setores vulneráveis. No plano diplomático, você tem um presidente que assina memorandos na Ásia enquanto provoca publicamente o parceiro comercial mais importante do hemisfério ocidental, sem nenhuma estratégia clara para transformar os acordos assinados em realidade industrial. Cada um desses planos está conectado, e a conexão é a seguinte: quando um governo gasta energia protegendo investigados, travando comissões e provocando parceiros comerciais, ele não está governando, está sobrevivendo. E um governo que está no modo de sobrevivência não toma decisões estratégicas de longo prazo, toma decisões táticas de curto prazo que em geral prejudicam o interesse nacional em benefício do interesse eleitoral. Vamos falar agora sobre o que o Congresso pode fazer nos próximos dias e por que essa semana é crítica para a investigação do INSS e do Banco Master avançarem ou morrerem definitivamente. Carlos Viana prometeu pautar os requerimentos de condução coercitiva de Vorcaro, o que o obrigaria a comparecer fisicamente mesmo sem querer, mas essa votação precisa de maioria que a base governista tem bloqueado. Há também os requerimentos de convocação de Lulinha e Frei Chico, irmão do presidente, que foram rejeitados 2 vezes pela maioria governista e que Carlos Viana disse que vai pautar novamente nesta semana. Com os dados liberados por Mendonça agora nas mãos da PF, a investigação tem mais material do que tinha antes, o que fortalece os argumentos da oposição para aprovar as medidas coercitivas bloqueadas. A Assembleia Legislativa do Amapá também entrou no jogo do fim de semana, anunciando investigação estadual sobre o caso Master, ampliando a pressão sobre Vorcaro além do âmbito federal que ele tem conseguido bloquear. Quando investigações estaduais começam a se multiplicar em paralelo à federal, cria-se um ambiente onde é muito mais difícil para o Poder Central controlar todos os fluxos de informação simultaneamente. Voltando ao cenário eleitoral que tudo isso alimenta, as pesquisas de fevereiro já mostram Lula perdendo no segundo turno para Flávio Bolsonaro por 48,2% a 42,4% e para Tarcísio por 47,4% a 41,4%. Cada semana de escândalo sem punição visível, cada depoimento cancelado, cada bilhão desviado que fica impune, alimenta diretamente a rejeição que já está em 54% e que as pesquisas mostram crescendo. O eleitor que não acompanha diariamente talvez não conheça o nome Vorcaro, mas sente no bolso o juro de 15%, vê a conta do gás subir, percebe que o aposentado da família recebeu menos. Esse é um mecanismo eleitoral real. Não é o especialista do STF que decide, é o eleitor comum que acorda e percebe que a vida ficou mais cara e a promessa de mudança virou discurso. Para o campo conservador, esse fim de semana reforça 3 mensagens que precisam ser comunicadas com clareza e repetidas sistematicamente até outubro de 2026 para cada eleitor que ainda está em dúvida. Primeira mensagem: o sistema judicial é capturável. Toffoli prova isso, e a única forma de protegê-lo é eleger um presidente que indique ministros comprometidos com a lei e não com a sobrevivência do governante. Segunda mensagem: a política externa importa economicamente. O Brasil pagou um preço real por meses de retórica anti-americana, e outros países emergiram desse período tarifário com acordos que o Brasil não tem. Terceira mensagem: investigações funcionam quando a pressão constante. Mendonça só reverteu Toffoli porque a pressão pública, parlamentar e midiática ficou insustentável, e isso só acontece quando a sociedade está informada e engajada. Esse é exatamente o papel que canais como esse têm na democracia, não é fazer campanha, é garantir que o cidadão tem acesso ao contexto que os grandes veículos omitem por interesse comercial ou político. Quando você entende que Vorcaro foge porque tem cobertura judicial, você entende porque a composição do STF é pauta eleitoral central. Quando você entende que Trump lança tarifas na terça, você entende diplomacia. Cada notícia que você absorve com contexto real te torna mais difícil de manipular, e cidadãos difíceis de manipular são o maior pesadelo de qualquer governo que depende da desinformação para sobreviver politicamente. Os próximos dias serão decisivos. A CPMI se reúne nesta segunda, as novas tarifas americanas entram em vigor na terça, e a PF decide o que faz com os dados que Mendonça liberou. Deixa nos comentários qual desses próximos movimentos você mais quer que o canal acompanhe com mais detalhe, porque a sua escolha vai definir a pauta desta semana aqui no Geopolítica em Foco.
Compartilha esse vídeo com qualquer pessoa que você quer que pare de ser enganada. Ativa o sino e volta amanhã porque a semana começa pesada e a gente vai estar aqui cobrindo cada movimento.